UFOs, ilusão ou realidade? Comprovada a existência dos OVNIs, investigadores infatigáveis. O aspecto realmente triste em relação a esses misteriosos fenômenos celestes que vêm ocorrendo em nossa atmosfera é que a imprensa sensacionalista, alguns jornalistas sem escrúpulos e certos visionários que podem ser chamados de fantasistas irresponsáveis, cometeram abusos imperdoáveis, divulgando aos quatro ventos histórias inverossímeis. E expondo à opinião pública relatos de contatos com seres espaciais, todos inteiramente inaceitáveis. Isso repercutiu sobre a investigação séria daqueles que em todos os países empreendam infatigáveis esforços para esclarecer o enigma dos OVNIs, contribuindo para abrir um abismo quase intransponível entre a ciência oficial e a realidade dos discos voadores. Não menos certo, porém, é que, além desses ousados investigadores particulares, existem, por todo o mundo, homens de ciência de alto prestígio, com missões de investigação dignas de fé, fotografias autênticas e filmes desprovidos de quaisquer truques, além de uma infinidade de testemunhos verídicos e documentos informativos igualmente numerosos, os quais constituem um volumoso dossiê que demonstra que os OVNIs podem ser astronaves de origem extraterrestre. Quanto a mim, desconfiar de certas notícias procedente de informes jornalísticos de agências, mantenho contato epistolar com autoridades científicas de primeira grandeza e com centros de investigação da máxima seriedade existentes em outros países, motivo pela qual tenho em meu poder informações oficiais, confirmações militares, depoimentos de elementos policiais e de pilotos militares e civis, bem como resultados de análises científicas. Os OVNIs já foram fotografados. Sim, existem muitas fotografias tiradas por pessoas que tiveram a oportunidade e a serenidade suficiente para preparar a câmera e focalizar o objeto. Ao que parece, as primeiras fotografias foram tiradas por um cavalheiro de nome Rhodes, tendo sido publicadas no jornal norte-americano, o Arizona Republic. A amplificação fotográfica revelou a presença de outros objetos arredondados, com uma abertura no centro, os quais, dada a sua formação, pareciam planadouros que voassem para trás, ou seja, utilizando como proa a parte mais estreita que nos aviões fica para trás. Apesar da reserva demonstrada pelas autoridades aeronavais dos Estados Unidos em relação às fotos oficiais de objetos voadores não identificados, algumas chegaram a ser publicadas, como aquela que foi tirada a 16 de junho de 1950 pela Defesa Costeira dos Estados Unidos, no condado de Salem, estado de Massachusetts, na qual pode distinguir perfeitamente uma formação de 4 discos luminosos destacando sobre um céu tempestuoso. Teria os OVNIs descoberto o segredo da energia? Pergunta. Certas observações de OVNIs permitem-nos aventar a possibilidade, aparentemente absurda e ilógica, de que esses objetos não identificados podem atravessar corpos sólidos sem sofrer qualquer alteração. Assim, por exemplo, consta que o disco voador foi visto em certa ocasião cair ao mar e mergulhar como um pato, para sair pouco depois sem provocar qualquer alteração na água. Isso parece impossível, mas quem pode mergulhar na atmosfera que circunda a Terra a mais de 50 mil km por hora pode também mergulhar na água sem nela provocar agitação, e é até possível que possa também atravessar uma pedra. Semelhante façanha exige um conhecimento profundo da estrutura íntima da matéria, o que não deve ser muito difícil para aqueles que podem viajar pelo espaço a bordo desses discos voadores. Hoje sabemos que a matéria, mesmo a mais sólida como um pedaço de aço, é constituída na realidade por um feixe de ondas, um verdadeiro nódulo de energia e movimento, sem que se possa detectar algo concreto em movimento. Cada átomo é um turbilhão de energia, mas está muito distante da ideia de corpúsculo, que dele comumente se faz. Não é nada impossível que os que dominam os segredos dessa energia da matéria saibam como atravessá-la. Com efeito, já se fazem atualmente experiências muito interessantes com substâncias radioativas, nas quais uma substância parece ocupar o mesmo espaço que outra e atravessá-la sem que haja qualquer alteração de ambas as partes. Quando a censura militar não impõe a mordaça oficial. Ao sobrevoar o Havaí a bordo da cápsula Gemini 4, o astronauta James McDivitt fotografou um objeto voador não identificado em 4 de 6 de 1965.
Há algum tempo, o Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos nos Estados Unidos teve a gentileza de fornecer um informe oficial de quase 200 páginas, na qual são constatadas todas as observações de OVNIs verificadas até o ano de 1964. O informe foi preparado com a colaboração de pilotos militares e civis, especialistas de radar, astrônomos, homens de ciência de reconhecido valor, investigadores oficiais e privados, elementos militares da Força de Terra, mar e ar, testemunhas oculares de comprovada boa-fé e fotografias e filmes de autenticidade confirmados pelos técnicos. Além disso, a publicação desse importantíssimo documento comprovatório da existência dos OVNIs teve o apoio dos mais destacados senadores dos Estados Unidos. O informe distribuído entre importantes membros das altas esferas oficiais, mas também apresentado ao Congresso em Washington. Não bastante, já em junho de 1948, no Departamento Especial da Aerospace Technical Intelligence Center, o projeto SIGINT, criado especialmente para investigar tudo que diz respeito aos OVNIs, havia encaminhado um relatório secreto ao Pentágono, do qual somente mais tarde se veio a conhecer parte do conteúdo. Esse relatório consistia em um documento de muitas páginas, datilografadas, encadernadas em capas pretas, nas quais se lia o rótulo Top Secret, segredo máximo. Eis aqui um parágrafo extremamente significativo desse relatório, abre aspas. Considerando a situação e todos os dados precedentes, esta comissão está convicta da existência dos chamados discos voadores e acredita que a sua origem é extraterrestre, fecha aspas. Filmes de discos voadores. Por outro lado, sabemos que a ATIC, Aerospace Technical Intelligence Center, possui ciosamente guardado, sem dúvida, entre outros, um filme de cores conhecido pelo nome de Filme de Utah ou Tremont, feito a 2 de junho de 1952 por um oficial da Marinha chamado Delbert C. Newhouse, no decorrer de uma viagem que o mesmo fez a Utah, em companhia da esposa. Newhouse e a mulher seguiam de carro, muito devagar, pela rodovia a 11 km de Tremont, quando viram uma formação de objetos redondos e brilhantes que se destacavam contra o céu azul. Tomaram a câmera Bell e Hall de 16mm. Newhouse adaptou-lhe uma teleobjetiva e rodou 12 metros de filme. Durante 3 meses, os técnicos do laboratório fotográfico Dayton analisaram a película sem encontrar qualquer sinal de fraude. Por fim, tiveram que reconhecer que o filme era autêntico e que os objetos que nele se movimentaram obedeciam, sem sombra de dúvida, algum comando inteligente. Em um interessantíssimo artigo publicado no jornal El Universal de Caracas, Venezuela, no decorrer do mês de abril de 1964, de autoria de Guilhermo José Scaio, dá-se conhecimento à opinião pública de conteúdo de 2 cartas, cujo texto passa a transcrever na íntegra. A primeira, escrita pelo astrônomo Horácio Gonzalez Galteami, autor de um livro sobre os discos voadores, datado de Caracas, 13 de abril, dirigida ao próprio Chazel, diz, abre aspas, prezado amigo Schauer, segue anexo uma cópia fotoestática do resultado da análise preliminar feita por Ralph Huntnall dos laboratórios fotográficos Illustrons 1145 Broadway, Nova York, do filme em cores de um objeto voador não identificado rodado próximo a Salto Angel, em Canaíma. Como pode ver, a análise comprova aquela que fizemos. O Dr. Herman Cabe e eu, nos laboratórios do Instituto Venezuelano de Investigações Científicas, em PIP, e confirma, portanto, a autenticidade do filme, a qual constitui uma das poucas provas irrefutáveis da existência da atividade dos discos voadores. Um detalhe muito importante do filme é aquele observado através do microscópio eletrônico, com filtro verde, no qual se pode observar claramente que o corpo luminoso consiste em 4 objetos discoides distintos que, obviamente, se deslocavam juntos. A luminosidade que foi captada pelo filme de Ali Dias é, evidentemente, a luz produzida pela energia ou força utilizada na propulsão dos mesmos. Uma vez que não resta a menor dúvida de que o filme registrou, por acaso, a subida vertical de um grupo desses artefatos desconhecidos. Poder-se-ia perguntar, o que fazia ali os estranhos visitantes de outros mundos, no sopé desolado da gigantesca montanha de Yahuatepu? Pergunta. É mista dizer também que o filme suscitou vivo interesse e discussão nos Estados Unidos. O resultado final do estudo e conclusão do Comitê Nacional de Investigações em Washington ser-lhe-á enviado para publicação. Horácio Gonzalez Galteami. Fecha aspas. A segunda carta, endereçada por Ralph Huntnall
dos laboratórios fotográficos ilustram-se a José Assene D. 5N 2150 Bedford Avenue, Brooklyn, Nova York, diz o seguinte, abre aspas. Prezado senhor Cessin, examinei cuidadosamente o filme do objeto voador não identificado feito nas proximidades de Salt Angel, na Venezuela, que o senhor nos enviou para análise. Li também o seu relatório sobre esta observação e as afirmações feitas pelas principais pessoas relacionadas com o caso. Sempre fui de opinião que qualquer fotografia, seja fixa ou em movimento, pode ser falsificada e que, sem testemunhos competentes, uma fotografia nada significa. Não bastante, nesse caso particular, parece que temos o testemunho necessário. Depois de ter ido à Venezuela e travado conhecimento pessoal com o senhor Dias, o senhor me afirmou que ele parecia honesto e que não era do tipo de pessoa que fosse perpetrar uma fraude. Com relação à parte do filme que mostra o objeto voador não identificado, o qual é visto durante 3 ou 4 segundos, parece-me, antes de mais nada, que esse objeto não pode ter sido reflexo da janela do DC-3. Na cena anterior, vêm-se claramente alguns reflexos e raios da janela. E é inteiramente óbvio que o objeto em questão, brilhantemente iluminado, é muito diferente tanto em intensidade como em movimento. O objeto parece brilhar, produzindo luz própria, ao invés de refletir luz. É visto como um bulbo luminoso brilhante que se eleva, tendo ao fundo uma montanha muito alta, cuja encosta está à sombra. Quando atinge a área do céu, seu brilho se equipara ao das nuvens iluminadas pelo sol. Acredito tratar-se de uma fotografia autêntica e feliz de um objeto voador não identificado. Não vejo nenhuma outra explicação lógica para o caso, tendo em vista o seu informe pessoal sobre o próprio Sr. Dias, sinceramente, Ralph Hucknall. Como vê o leitor, o volumoso dossiê dos OVNIs dispõe de fotografias e filmes de comprovada autenticidade, que contribuem para demonstrar a já inegável existência real desses estranhos fenômenos celestes que vimos estudando e que, para nós, constituem uma incógnita inquietante até agora insolúvel. UFOs, ilusão ou realidade? Pergunta. Concepção artística de OVNIs avistada na Lua pelos astronautas da Apollo 11. Conspiração de silêncio. Não bastante, apesar de tais provas científicas, existe uma censura oficial em torno dos OVNIs, visando impedir que a verdade chegue ao público. Com efeito, sabemos que pilotos militares e civis, bem como técnicos de radar, foram impedidos de falar pelas autoridades oficiais, recebendo ordens estritas que os proíbem de comunicar qualquer observação de OVNI a qualquer pessoa, a não ser seus superiores imediatos. Essas ordens oficiais passaram a vigorar com a JANAP 146, Joy Army Navy Ar Publication, promulgada a 6 de setembro de 1951 pelo chefe de Estado-Maior Conjunto do Comitê de Comissões Eletrônicas dos Estados Unidos e com a AFR 200/2, Regulamento das Forças Aéreas dos Estados Unidos, de 12 de agosto de 1954, assinado pelo general Twining. A Aerial Phenomena Research Organization dos Estados Unidos, sediada em Tucson, estado do Arizona, acaba de divulgar um relatório reservado que, desta forma, deixou de sê-lo. Diz mais ou menos o seguinte: as autoridades norte-americanas não desejam interar-se formalmente de que está ocorrendo em relação aos OVNIs, enquanto puderem negar de imediato, abafando denúncias e testemunhas. Quando não puderem mais, a Secretaria de Aeronáutica convidou os especialistas do projeto Blue Book a comparecer perante a respectiva comissão senatorial da Aeronáutica. O projeto, instalado em Dayton, dependia da Força Aérea e era dirigido pelo Major Hector Quintanilha. Assim, ao convocar os especialistas do dito projeto, Arnold Brown, secretário de Estado para a Força Aérea, esperava apaziguar a opinião pública. A reunião foi realizada em março de 1966. Nela, porém, para espanto geral, o professor Allen Hineker, presidente da Junta da Astrofísica do Northwestern University, consultor do projeto, declarou-se em desacordo com o militar, afirmando que os comunicados da Força Aérea, longe de refletir a realidade, procuram ocultar a verdade dos fatos. Acrescentou Hineker que os casos sem explicação iam se acumulando sem nunca terem sido estudados seriamente. Terminou dizendo que não se tratava de matéria que depende de militares, uma vez que era de estrita investigação científica. Hineker e Quintanilha confrontaram-se abertamente diante dos senadores e, finalmente, os delegados da Força Aérea admitiram que
Com o objetivo de tranquilizar a opinião pública, se poderia criar uma comissão civil. Os jornais anunciaram que Brown proporia ao presidente Lyndon Johnson essa solução. Os tentáculos da CIA. A essa altura, porém, a CIA já passara a controlar o assunto e as investigações caíam todas em ponto morto. E como todos sabemos, a CIA procura controlar as investigações a fim de evitar que elas transcendam os meios científicos. Para tanto, uma das recomendações impostas pela CIA exigia um sistemático descrédito dos discos voadores. O objetivo desse descrédito, segundo consta do relatório Robertson, consultado pelo cientista James McDonald do Instituto de Física e Atmosfera da Universidade do Arizona, e logo rigorosamente censurado pela CIA, consistia em reduzir o interesse público pelos discos. É assim, aquele que, sem dúvida, é o maior problema científico dos nossos tempos. Para usar as palavras do próprio professor McDonald, foi relegado à categoria de embuste, criando-se uma psicose de logro e ridículo que ainda pendura, mas que começa a dissipar-se graças ao trabalho de investigadores sérios. Nenhuma medida tinha sido prevista para fazer desaparecer os arquivos comprometedores, e McDonald estudou tudo detalhadamente. Descobriu que as conclusões a que se chegava não tinham sido aprovadas por Hineker, e que se negou a apoiá-las, e que ao mesmo tempo o problema era classificado como segredo militar rigoroso. Além disso, uma ordem tinha sido emitida aos responsáveis pelo projeto Blue Book. Deveriam desmentir sistematicamente toda denúncia de qualquer observação conhecida pelo público. Por fim, um exame profundo dos casos fez ver a McDonald que a finalidade evidente do projeto não era estudar as observações, e sim convencer as testemunhas de que não havia visto nada, e persuadir o público de que tudo não passava de fantasia. Quando alguém via algo, não era examinado no tocante ao que tinha realmente visto ou acreditava ter visto, e sim quanto às suas opiniões sobre o assunto, ou seja, evitasse deliberadamente ao fundo da questão. McDonald, que a princípio não se interessava pelos OVNIs, estupefado ante tais descobertas, concluiu que o seu dever como cientista era falar. O que o levara a examinar os arquivos da Força Aérea era a curiosidade de um especialista de física atmosférica interessado em uma documentação inédita sobre o assunto. O que encontrou foi muito diferente. Não bastante, sem dar a conhecer suas intenções, fez abundantes anotações e logo pediu fotocópias. A Força Aérea lhe respondeu que, para isso, fazia-se necessária uma autorização. Solicitou-a a Quintanilha, que a pediu a permissão, porém foi negada pela CIA, que, além disso, cancelou a oferta feita ao cientista e resolveu proibir novamente o acesso aos arquivos da Força Aérea. Convidaram-se as universidades a participar da investigação, mas a Força Aérea exigiu o direito de continuar a exercer controle sobre o assunto. Enquanto a CIA continuava a comandá-la e assim procurava-se convencer a opinião pública de que não havia nada, eliminando-se definitivamente a curiosidade dos cientistas, de modo que o tema OVNI passasse a ser assunto do serviço de informações. Tudo isso pendurou até a entrada em cena de Edward Condon, membro da Academia Nacional de Ciências e eminente físico, que tinha sido um dos diretores do Projeto Manhattan, do qual saiu a primeira bomba atômica, que foi designado presidente da comissão convocada para dar a palavra final sobre o assunto. Infelizmente, a comissão Condon, reduzida a uma equipe de competentes psicólogos sob a direção de mais eminente deles, o Dr. Wet Thamer, terminou, por alguma razão não especificada, por preferir desviar-se pela tangente psicológica, ou seja, afirmou que o fenômeno dos olhos nada mais era que um fenômeno psicológico, explicado em grande parte por certas particularidades da percepção humana. Por que se oculta a verdade sobre os discos voadores? Pergunta. No outono de 1967, a revista popular russa Jovem Técnica publicou um insólito artigo, assinando em conjunto com o russo Kazantsev, e pelo francês Vallée. Além de afirmar a realidade física do fenômeno, o artigo comenta um caso de observação sobre uma base norte-americana de mísseis intercontinentais. A base identificada fica na vizinhança de Minota, estado de Dakota do Norte. Talvez aqui um artigo de uma revista russa sobre uma observação feita por militares norte-americanos responsáveis por uma instalação secreta. Venhamos a encontrar a chave de todo o mistério relativo aos OVNIs. Talvez compreendamos, afinal, o motivo pela qual há 20 anos os serviços de informações de todos os países ocultam do público e dos cientistas esse fato incrível. O controle da existência do fenômeno, natural ou não, daria a quem possuísse uma superioridade militar esmagadora.
UFOs, ilusão ou realidade. Sequestro misteriosos no espaço. A voz dos OVNIs. Abordaremos alguns casos específicos de misterioso desaparecimento de seres humanos, os quais poderiam ser interpretados como sequestros cometidos pelas insólitas e hipotéticas criaturas extraterrestres que tripulam os assim chamados discos voadores. Com efeito, a darmos crédito às informações que possuímos, parece ter ocorrido misteriosos desaparecimentos de aviões que circundam em circunstâncias inexplicáveis, acompanhadas de intromissões de receptores nos receptores de rádio, uma vez que se registraram casos em que de repente podia ouvir vozes estranhas articulando um idioma completamente desconhecido na Terra. No dia 30 a 31 de janeiro de 1950, uma intensa fosforescência acompanhada de estranhas formas luminosas foi observada por volta da meia-noite no céu de Madrid, Espanha. Essas formas luminosas atravessaram o céu de norte a sul e simultaneamente nos receptores dos radares dos rádios madrilenhos foram ouvidas estranhas palavras pronunciadas numa língua desconhecida. O avião que desapareceu. No dia 2 de agosto de 1947, o Lancastrian Stardust da British South American Airways desapareceu inexplicavelmente quando sobrevoava os Andes. Não que o aparelho tenha se perdido simplesmente ou sofrido um acidente, literalmente sumiu no ar como fantasma. R.J. Cook cruzara 8 vezes os Andes como piloto e agora fazia o seu primeiro voo como capitão. A bordo do Lancastrian Stardust viajava um enviado real da Grã-Bretanha, a serviço da chancelaria britânica, o que aguçou o interesse pelo desaparecimento do avião em circunstâncias tão insólitas. Após as investigações por sinais infrutíferas, o superintendente Askin, da chancelaria do Reino Unido, a cujo quadro de pessoal pertencia um ilustre viajante, figura importante da Segunda Guerra Mundial, declarou, abre aspas, circularam rumores de sabotagem, mas jamais se descobriu coisa alguma que explicasse o mistério do Lancastrian Stardust, que sumiu do ar, fecha aspas. Aconteceu, porém, algo que deu ensejo a muitas conjecturas. O aparelho devia aterrissar em Santiago do Chile às 17 horas e 45 minutos e às 17 horas e 41 minutos, ou seja, apenas 4 minutos antes, enviou mensagem anunciando que estaria chegando normalmente. Ao fim da transmissão, no entanto, é quase que interrompido a mensagem recém-enviada. Ouviu-se uma voz forte e clara, de timbre desconhecido, que pronuncia muito rapidamente a palavra Stendek. O operador de rádio da torre do controle do aeroporto de Santiago do Chile captou perfeitamente por 3 vezes essa estranha palavra em seu receptor, e o avião jamais chegou a seu destino. O capitão R.J. Cook, na última mensagem que transmitiu, comunicara que voava a altura de 7.200 metros. As investigações posteriores concluíram pela impossibilidade de ter o Lancastrian Stardust sido arrastado na direção do Oceano Pacífico, não se tendo encontrado em terra qualquer destroço do aparelho, embora a região fosse intensamente povoada. Um fantasma no espaço. A 23 de novembro de 1953, um caça a jato F-89 decolou da base aérea Kimholz, no estado de Michigan, Estados Unidos, a fim de interceptar o voo de um aparelho não identificado que tinha sido detectado pela rede de radares da Defesa Continental. O avião era pilotado pelo tenente Félix Moncla Jr. e levava como observador de radar o tenente R.R. Wilson. Orientado pelo pessoal de terra que manejava o radar da base aérea, o avião aproximou-se a mais de 800 km por hora do objeto desconhecido, que naquela ocasião voava em direção ao Lago Superior, também a grande velocidade. Em terra, os observadores viram na tela do radar que as duas sombras
a do F-89 e a do objeto não identificado, aproximavam-se cada vez mais uma da outra. De repente, as comunicações radiofônicas foram interrompidas. Os técnicos da estação do radar viram as duas sombras fundirem-se numa única, como se tivesse havido uma colisão entre os dois aparelhos. Em seguida, uma única sombra, a maior, pode ser observada voando até sair do alcance do radar. Imediatamente, aviões de busca e salvamento se dirigiram para o local da ocorrência. As operações prosseguiram durante vários dias, cobrindo uma área de 160 km². Tudo, porém, foi inútil. Jamais se encontrou coisa alguma, nem os restos dos aviadores, nem o menor vestígio do F-89. Dois homens arrebatados no ar? Pergunta. Desenho feito por uma testemunha que afirmou ter estado a bordo de um disco voador em Falcon Lake, Canadá, em 20 de 5 de 1967. No dia 24 de junho de 1924, o tenente aviador W.T. e o oficial piloto Dr. Stewart foram enviados pelo quartel-general britânico para o voo de reconhecimento sobre o deserto da Mesopotâmia. Deveriam permanecer ausentes somente algumas horas, mas jamais retornaram. O avião foi encontrado no deserto, em perfeito estado de funcionamento, com gasolina suficiente para regressar à base. Por que havia aterrissado? Pergunta. As condições meteorológicas eram excelentes. O aparelho não tinha sido derrubado num ataque que podia ter acontecido, dada a hostilidade que reinava entre os árabes na ocasião. Os investigadores encarregados do caso descobriram em redor do avião as pegadas de Day e Stewart, que tinham caminhado juntos, um ao lado do outro, a uma distância de 36 metros. Subitamente, as pegadas interrompiam-se na areia, como se a partir daquele ponto os dois pilotos tivessem sido erguidos no ar. A hipótese de que os dois aviadores tivessem sido levados por beduínos hostis, os quais em seguida teriam apagado todas as pegadas, foi logo descartada. Durante 4 dias realizou-se uma busca meticulosa, na qual foram utilizados aviões, automóveis e patrulhas a cavalo. Tampouco foi encontrado qualquer sinal de luta. Além disso, enviaram-se exploradores para fazer contato com as tribos árabes. Ofereceu-se uma boa recompensa a quem pudesse ajudar a localizar os dois pilotos. Tudo, porém, foi em vão. Ninguém jamais soube o que pode ter ocorrido aos dois aviadores, desaparecidos em circunstâncias tão estranhas. Um combate apocalíptico. Um dos mais estarrecedores episódios, porém, ocorreu nos céus do Japão em 1950, durante a Guerra da Coreia. Um fenômeno alucinante que pode ser observado por toda a tripulação de um navio mercante japonês. No instante que os dois caças soviéticos faziam a evolução no ar, um corpo enorme, em forma de disco, muito luminoso, uma massa incandescente que resplandecia como o sol artificial, surgiu de repente e sulcou o espaço, detendo-se e permanecendo imóvel a pouca altura, à distância dos aparelhos russos. Durante 10 minutos, os dois caças voaram em torno do estranho objeto, atravessando várias vezes sem que nada acontecesse. Depois, um deles lançou-se contra o que parecia ser uma massa imaterial de fogo, disparando contra ela as metralhadoras. De repente, aconteceu o inesperado e sobreveio a tragédia. Os dois caças soviéticos pararam, como se suspensos num céu azul, vibrando cada vez mais e parecendo multiplicar, seguindo-se uma apocalíptica explosão que pulverizou os dois aviões. E o misterioso corpo luminoso de aparência insólita voltou a mover-se, adquirindo velocidade vertiginosa, desapareceu silenciosamente, absorvido pelo espaço, provocando pânico entre as testemunhas oculares do terrível drama e levantando ao alarme os departamentos militares e científicos da União Soviética. Teria Rivalino Mafra sido levado por um disco voador? Pergunta. Raimundo Aleluia Mafra, menino de 9 anos de idade, que no momento em que recebemos a notícia, residia com a sua família na cidade de Duas Pontas, próximo a Belo Horizonte, Brasil, apresentou-se aterrorizado às autoridades locais, afirmando que o seu pai, Rivalino Mafra, tinha sido levado por um disco voador. Abre aspas. O disco, explicou o pequeno Raimundo, muito assustado, surgiu repentinamente e pousou em frente à nossa casa.
enquanto estávamos tomando ar, e de repente sugou meu pai. Para dentro se foi. O disco desapareceu velozmente no espaço. Fecha aspas. Teria a criança sido vítima de uma alucinação? Pergunta. A informação data do mês de abril de 1962. E de lá para cá não tivemos outras notícias sobre o caso. O certo, porém, é que o pai do menino desapareceu e até hoje não foi encontrado. UFOs, ilusão ou realidade?